vocês ainda não conseguem responder a uma criança quando ela pergunta: por que sonhamos? O que é o sonho? E agora, em 2025 depois de Cristo, nós ainda temos essas indagações. É verdade que nos últimos anos, com o advento das neurociências, nós conseguimos mais conhecimentos do que muitos séculos. Mas há dúvidas, ainda está muito, muito forte em todos os ramos. Pode passar no próximo. Sempre os sonhos foram estudados e motivos de indagações na história da humanidade. Nós vamos ver no decorrer da palestra que no século 17 a.C., já haviam essa preocupação. Havia intérpretes de sonhos. Durante toda a Idade Antiga, isso aconteceu nas vários impérios que dominaram a Terra. Tivemos nos grandes mestres da Grécia, Aristóteles, Platão, Sócrates, Pitágoras, também a preocupação com sonhos. Na Idade Média, na Moderna. E o que é um sonho? Na verdade, um sonho é como um filme. É um vídeo. Você vê as imagens, você escuta diálogos, você vê cores, você reconhece personagens, você não conhece personagens. É uma história que cria na sua mente. Você é o ator, você é o diretor. Algumas vezes você não é o diretor. Agora, esse sonho dificilmente vai ser reprisado. Raras situações ele é reprisado. E o que é isso? Como isso acontece? Como as crianças em todo mundo perguntam: o que é isso? O que é o sonho? Porque mesmo as criancinhas mais de tenra idade sonham. Hoje acredita-se que até os fetos dentro do útero da mãe já sonham. Alguns estudiosos falam que até cães e gatos também. Mas isso é bem humano. Está em todas as culturas, em todos os níveis intelectuais e sociais. Então é esse filme que a gente vai pensar agora. Parte da ciência diz que eu sou o diretor. Mas, para nós, espíritas, tem também os diretores do plano espiritual. E em algumas situações, até grandes diretores espirituais. Como a gente vai
está caminhando para ver ao longo do trabalho. Pode passar. Uma coisa a neurociências tem nos ajudado. É uma experiência surreal e tem ativa participação do nosso cérebro. E hoje a gente já consegue ver áreas que atuam, embora seja uma coisa bem complexa, mas o córtex cingulado anterior tem uma função muito importante. A gente não vai a ter essas questões da neurociências muito importantes, mas que ficariam um pouco mais árido esse conhecimento. Mas é importante a gente saber que há registros cerebrais atuais que mostram a diferença da atividade elétrica no cérebro enquanto sonhamos. Pode passar. Olha, nós temos 4 estágios de sonho. Alguns estudiosos falam em 3, mas a grande maioria está concordando em 4. Olha, o estágio 1, que é aquele que logo quando você começa a adormecer, ele tem uma duração de 15 a 20 minutos. No estágio 2, nós temos o início do sono mais pesado. No 3, ele intensifica nessa profundidade. E em cada um desses estágios, a atividade cerebral é de uma forma. No 4º estágio, já é um sono bem mais pesado, onde há uma desconexão com os estímulos externos. Esses 4 sonhos, estágios iniciais, não são sonhos, desculpem, são sonos, fases dos sonos, eles são o que estão chamando atualmente de sonhos não REM. Sonho onde não há um movimento de olhos rápidos. O sonho REM é um estágio do sono onde os movimentos dos olhos são rápidos. E até pouco tempo acreditava-se que os sonhos ocorriam só no sono REM. Atualmente não, sabe-se que ocorre também nos outros estágios, embora a frequência maior seja do sono REM. E uma coisa muito importante, essas fases são cíclicas, seguem essa ordem. E quando ela chega no sono REM, ela volta novamente para o estágio 1. Aí vai 1, 2, 3, até chegar no REM. Chegou no REM, volta de novo. O REM tem uma duração de 90 a 120 minutos. Então, uma pessoa geralmente tem de 4 a 5 ciclos de sono por noite. Por isso que precisamos de dormir mais tempo. Vocês devem ter acompanhado, a palestra do início do mês, da Letícia, da importância do sono, e dos preparos que são necessários para o sono. Hoje a gente vai estar centrando nos preparos para um bom sonho.
ok? Então, tem os preparos do sono que precisam ter e os preparos para o sono. Tá? Pode passar. E como está se entendendo esses sonhos atualmente? Então, nós temos a neurociências, que eu já falei um pouquinho, né? A neurociências, nós podemos resumir o seguinte: conjunto de imagens e de outros elementos que o cérebro vivencia durante o sono. Essa é uma definição do John Hobson, que é um grande e respeitado neurologista. Mas veja, ele fica na situação só do neurológico, das vivências neurológicas. Em 1900, Freud publicou um livro que chama A Interpretação dos Sonhos. E com este livro, ele colocou os sonhos dentro do estudo científico. Então, teve quem discordasse, teve quem concordasse, mas a pedra estava lançada. E ele colocou muitas coisas que até então, em termos de ciências, não eram observadas ainda. A gente vai ver daqui a pouco exemplos desses sonhos. Um discípulo de Freud, chamado Jung, veio com contribuições importantes. Ele disse o seguinte: olha, tem a situação que o Freud falou, que o sonho era realização de desejos reprimidos ou medos. Jung diz o seguinte: é isso, mas tem também uma representação do inconsciente coletivo. Ele dizia o seguinte, que as pessoas, o ser humano, tem determinadas coisas que ele chamou de arquétipos, que são presentes no inconsciente, que faz parte daquela cultura, daquele grupo social. Muito bem. Até hoje, as duas hipóteses são debatidas. Há pessoas que defendem ferreamente um ou outro, uma maioria, os dois, mas geralmente ou fica com Freud ou fica com Jung, infelizmente. E tem até outras linhas que até falam, olha, o sonho não tem um símbolo. Se eu sonhei com uma cobra, é uma cobra. E escreveu um livro lindo, que eu gosto muito, que chama A Noite Passada Eu Sonhei. A Noite Passada Eu Sonhei. Medard Boss, autor do livro. Aí você fica perdido, afinal, quem é que está com a razão? É um desejo inconsciente ou um medo inconsciente? É uma situação de coletivo, do inconsciente coletivo, e que a gente pode pensar o seguinte, só para quem não é da área entender um pouquinho o que é. Não se precisa de ensinar um macaco a gostar de banana. Né? Não se ensina um cachorrinho
a querer enterrar um osso. Então, há coisas do ser humano que são do ser humano e que ele coloca como os arquétipos e que é da raça humana e que vai ter variações em cada cultura, mas sempre vai ter uma representação. Tá? Pode passar o próximo. Só que antes de Freud e Jung, como eu disse lá em 1857, Kardec já tinha colocado no livro dos Espíritos um capítulo que chama Emancipação da Alma. E é uma coisa muito interessante. São 15 perguntas sobre a emancipação da alma, ou seja, quando a alma sai do corpo. Mas essas perguntas são de uma riqueza impressionante. Que embora ele tenha escrito antes de Freud, né, e Freud é que ficou famoso pela conotação do inconsciente, Kardec já dizia isso. E já falava que havia 2 tipos de sonhos. E que havia um tipo de sonho em que ia depender de como o espírito sai do corpo e como ele volta. O significado que ele vai dar. E se a gente pensar bem, isso quer dizer, tem um significado do indivíduo. Então, esse trabalho, a gente tentou mostrar isso, de como, nesse capítulo, a gente encontra coisas que diz, olha, o que Freud falou estava certo, o que Jung falou também estava certo. E eles em nenhum momento falam do sonho que é essa viagem do espírito para fora do corpo. Né? E até hoje, né, a ciência não vê essa situação. Embora um ou outro comece a visualizar alguma coisa nesse sentido. Mas ainda é uma situação pobre, tá? de aceitação. Pode passar. Bom, vamos fazer só um resuminho para a gente entender o porquê sonhamos. Porque a gente viu que tem divergências nas linhas de conhecimento atual, mas uma coisa a gente pode dizer, todo mundo concorda com isso. É uma preparação para o cérebro para situações de risco. Ou seja, é um jeito da gente, quando tem medo de ter alguma coisa, de passar por alguma coisa, sonhar com a situação antes. E isso nos preparar para a vivência dela. Fortalecer a memória. Por quê? Armazenamos aquilo que é necessário. Porque senão a nossa caixinha de memória ia ficar muito cheia. Então, através dos sonhos, a gente elimina o que não é necessário. Porque esquecemos pontos irrelevantes.
manter o nosso cérebro ativo. Porque esse sonho, e isso está provado com os atuais exames de ressonância magnética, do PET scan, das ressonâncias, de que a atividade cerebral à noite, né, nós temos aqueles momentos do sono que são mais leves, mas há momentos de intensa atividade. É interessante a gente pensar que 1/3 de nossas vidas nós passamos dormindo. O dia tem 24 horas. O recomendado é que a gente durma em torno de 8. Então, quer dizer, 1/3 do dia. E os sonos, né? Eles ocorrem, o sono REM é 75% do período de sono. Ok? Pode passar. Pode voltar um pouquinho, que ficou embaixo. Outra coisa muito importante é para manter o equilíbrio orgânico. Manter os neurotransmissores saudáveis. O que são neurotransmissores? São aquelas substâncias que coordenam, na verdade, toda a nossa atividade corporal. Eles são, em média, 41 neurotransmissores. Nós temos conhecimento de alguns, mas esses alguns são serotonina, dopamina, glutamato, acetilcolina, que são extremamente necessários para o funcionamento mental e corporal nosso. E a espiritualidade, uma vez falou em uma das nossas reuniões, uma coisa que é muito simples, mas que nos leva a um portal de conhecimento. Que os sonhos têm para o corpo físico o mesmo, tem para a vida mental o mesmo que a água tem para o corpo físico. Você está bem cansado, trabalhou bastante ou fez bastante atividade. Toma um banho e fica zeradinho. E que nós precisamos do sonho para fazer isso a nível mental. Essa reposição energética. Então, vamos pensar hoje um pouquinho os tipos de sonho, porque aí a gente vai entender um pouco das diferenças que a gente colocou daqueles estudiosos. Nós temos um tipo de sonho que são reações a estímulos interiores, biológicos, que são reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao campo orgânico. Então, ali nós colocamos essa figura, a moça bem alegrinha num prato de salada. Mas, muitas vezes, à noite ela sonha com a torta de chocolate, com o sorvete, né? Com uma geladeira repleta de alimentos. Então, é um desejo dela. Não chega a ser aquele desejo reprimido que a gente vai falar daqui a pouco, não. Que é o medo
e os desejos reprimidos que o Freud falou tanto. São aqueles nossos desejos do dia a dia, as nossas preocupações do dia a dia. Então, eu tenho uma conta para pagar, eu sonho com boleto. E as atividades do biológico, como nós dissemos, para o equilíbrio do corpo retornar, e às vezes a gente nem percebe que está em desequilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês do que é um desequilíbrio que às vezes a gente nem percebe como tal. Domingo à tarde você está na sua casa e escuta um barulho alto. Se assusta, seu rosto muda de cor. Se você for clarinha, ele fica vermelho. Se você for moreninha, ele fica branco. Suas pernas tremem, coração dispara. Aí você lembra, não, é domingo à tarde. Deve ter sido foguete, porque alguém fez gol. Seu coração volta ao normal, a cor da pele, as pernas, imediatamente. Esse tipo de compensação que o corpo faz, e que a gente vê bem no sonho, acontece em muitos outros momentos no nosso corpo físico, e que não fica tão claro. E que nesse momento, à noite, os sonhos podem ter essa compensação em todos os órgãos do corpo. Nesses elementos que são os comandantes da atividade, e só agora a gente começa a conhecê-los mais intensamente. Tá? Agora, um segundo tipo são as reações a estímulos exteriores. São barulhos externos que ocorrem onde o sonhador está. Então, eu tenho até um exemplo que eu trouxe para vocês. Sonho de Helena. Foi uma situação que eu vivi antes de estudar psicologia. Nem na faculdade eu tinha entrado. Eu precisei dormir com uma amiga, que a família estava passando por grandes momentos de dificuldade, e dormimos num quarto. Eu, ela, e na outra cama, um irmão que teve paralisia e não conseguia nem falar, nem andar. Eu sabia mais do que a minha amiga as dificuldades que a família passava. E eu acordei em determinada hora da noite e assentei na cama. Daí a bem pouco tempo, esse irmão, que não falava absolutamente nada, ele só balbuciava, falou algo que para mim era uma frase em francês. Helena estava dormindo. Eu tinha visto. Eu tinha olhado para ela. Quando ele fala essa frase, daí a segundos, ela acorda, apavorada, vira para ele. Antes ela viu que estava acordada, vira para o irmão e me diz: sonhei que Eduardo falava uma frase em francês. Nada ali naquele momento podia ser relacionado à língua francesa. Nem a mim, nem a ela. Absolutamente nada. Então,
ela acordou com a frase dele e elaborou o sonho. Ele falava em francês. E que foi o barulho, foi como eu ouvi o barulho. Então, é comum, por exemplo, você sonhar com uma batida, aí no dia seguinte tem uma batida perto da sua casa. Você acordou com um barulho. E olha, deve ser uma batida. Mas não foi verificar nem nada. Tá? Muitas vezes é um barulho que acontece no apartamento de cima, né? E que eu nem tenho registro do que é que está acontecendo. Né? Mas muitas vezes a gente fala, nossa, sonhei que tinha muito barulho de cachorro. E outro vizinho falar, nossa, você escutou a barulhada dos cachorros de fulano de tal à noite? Ela, não, mas eu sonhei com isso. Então, é estar ligado no que está acontecendo em volta. Olha, esses tipos de sonhos, a gente pensou em frisar bem tipos e conversarmos sobre isso hoje, porque é como se fosse o sangue. O sangue tem a mesma função. E olhando, a gente acha que todo sangue é igual. Mas nós temos o tipo A, o B, o AB e o O. Não mistura um com o outro, não, que dá confusão. Tem as regras específicas. O O pode doar para todo mundo. O AB pode receber. Agora, o A só pode receber do A ou do O. Não são iguais. Fazem a mesma função. Em termos, se você olhar superficialmente, são iguais. Eu acho que é uma forma da gente entender a grandeza de Deus, quando faz coisas tão específicas. Né? Então, esse tipo de sonho, que é o psiquismo do sonhador, foi o que Jung e o Freud falaram, e o Kardec também. Então, eles vão estar falando de desejos inconscientes, de medos inconscientes, de ansiedades nossas, de traumas, de recordações de vidas passadas. Vou dar um exemplo para vocês desses sonhos. Uma pessoa de 20 e poucos anos sonhava sempre com uma fotografia. Sempre repetia essa fotografia. Quando fomos trabalhar, que fotografia era essa? Foi uma fotografia que ela tirou aos 14 anos. E era com uma blusa que um parente havia dado. Mudava as situações, mas era sempre essa fotografia de 14 anos e essa blusa. Fomos trabalhar isso e foi
o aniversário, onde ela, de 14 anos, ela ganhou essa blusa. E a pessoa que deu a blusa, que até então era uma pessoa ótima, que elas tiveram uma vivência muito boa, mas depois do aniversário de 14 anos, ele entrou numa situação de desequilíbrio grande e foi até necessário uma punição mais séria numa prisão. Então, ela sempre voltava ao período feliz antes da situação. Mas ela não tinha, em nenhum momento, feito essa correlação sozinha. Porque era um rejeitar da situação de dificuldade. Então, ela queria só a situação boa, que foi o anterior ao aniversário. Uma outra pessoa tinha 20 anos e sempre sonhava que entrava um elevador e parava no 17º andar. Sempre parava no 17º. Então, ao trabalhar, ele teve um trauma grande aos 17 anos, que a vida parou. Ele continuou, já tinha 3 anos, mas não conseguia avançar, porque precisava voltar e trabalhar essa situação. Recordações de vidas passadas. Olha, dentro do item psiquismo do sonhador. Há pessoas que conseguem se recordar de vidas passadas e por ela mesma, sem atuação de espíritos. É difícil a gente saber se há ou não há atuação espiritual. Mas é possível. Porque algumas recordações de vidas passadas podem ter ficado tão firmes, tanto positivas como negativas, tá? Que podem ser só do psiquismo do sonhador. Também nesse item nós podemos encontrar aqueles sonhos onde a gente encontra com pessoas encarnadas que você não vê há muito tempo. Você se lembra deles. E esses sonhos, às vezes, são claros e nítidos. Às vezes, não tem lógica. Às vezes, as pessoas têm o rosto da pessoa que eu conheço, mas o cabelo é de outra, a roupa é de outra. Então, precisa-se, e é isso que o Freud falava, de falar sobre o sonho para você fazer as conexões. Porque faz parte do processo da experiência onírica que você coloque a dificuldade, os seus traumas, de outra forma. Então, precisa buscar esse significado. Às vezes, não. É como o Medardo Boss falava. Às vezes é claro, mas às vezes não. Agora, a dificuldade é que quem fala que é claro, bate o pé que tudo é claro. Quem fala que é do inconsciente, bate o pé que tudo é do inconsciente. Aí nós não caminhamos, porque ou é um ou é outro. Então, pobre de nós, psicólogos e espíritas, porque temos que fazer essa filtragem.
né? Pode passar. Então, nós temos os sonhos que são de encontros espirituais. Então, os anteriores, né, são do psiquismo e pode ser só por nossa pessoa, do meu indivíduo, da minha individualidade. Agora, nós temos na doutrina muitos e muitos exemplos de sonhos que são encontros espirituais. E esses encontros podem ser sonhos que acontecem pelos desencarnados ou pelos encarnados. A influência é dos dois lados. Geralmente, a gente tem a tendência de achar que é só os desencarnados que vêm nos levar a algum sonho. Não, nós também fazemos isso, os encarnados. Tá? Pode passar. Esses sonhos com os desencarnados, nós vamos separar em dois tipos. O tipo de sonhos com entidades espirituais equilibradas. Então, nós temos como exemplo o sonho de Nieta, que está descrita nos livros Mensageiros, capítulo 38. Vale a pena ler. Tá? Esse sonho fala de uma orientação que uma avó passa para a neta, avó desencarnada, trabalhadora do plano espiritual, e que tem um encontro com a neta, que vive na Terra uma situação de calúnia forte. Então, nesse sonho, aparece a serpente, que é transformada em serpente de vidro e depois uma flor. E a avó leva para ela a necessidade de perdoar aquela calúnia. Então, é a flor, a virtude. Então, aparecem os símbolos, a cobra, a traição. Num sonho que foi induzido pelo plano espiritual equilibrado. Foi uma ajuda essa neta. E ela acorda renovada, com a disposição de realmente levar o perdão às pessoas que a estavam caluniando. Então, vamos lembrar, calúnia é mentira. Né? Ela estava vendo coisas que não eram verdadeiras. Nós temos o sonho que é conhecido em toda a mídia, que é o sonho de Paul McCartney com a mãe. Ele estava passando por um período de turbulência pessoal e sonha com a mãe. E a mãe fala para ele: deixa estar, não se preocupe. Aí ele faz a música, lembrando dessa orientação dela, e que é o sucesso universal. Let Me Be. Quem não cantou essa música a vida ainda? E foi depois do sonho com a mãe que ele fez. E acorda meio pronta a música. Outra situação e que a gente vê escrito, que são sonhos ligados a trabalhos,
que a gente tem tantos por aí. Você, às vezes, está lá com uma situação de trabalho que não sabe o que fazer, aí no outro dia já levanta, aí se eu fizesse isso? E dá certo. Então, o sonho de Mendeleev é muito importante. Tem até um livro que foi escrito não por espíritas, mas por um químico que chama O Sonho de Mendeleev. Mendeleev foi aquela pessoa que conseguiu fazer a tabela periódica dos elementos químicos. Na época, vários cientistas estavam procurando isso. Fazer uma classificação, colocar de uma forma que ficasse fácil para todo mundo. E ele, como muitos outros, estavam trabalhando nisso. Só que, de repente, ele sonha com a forma da tabela, dividido em forma vertical, em forma horizontal, e colocando os elementos com características semelhantes. Até hoje, usamos essa tabela periódica. Ela não foi aceita de bom agrado, não, demorou. Mas o interessante é que ele deixou quadradinhos, lembra que são quadradinhos? Ele deixou quadradinhos vagos. E falou, vai entrar aqui e aqui outros elementos. E depois de muito tempo, é que esses elementos foram descobertos. Volto a dizer, isso ocorre muitas vezes com a gente. De repente, a gente está muito magoado com alguma coisa, muito preocupado com determinadas soluções. E, de repente, a gente acorda e fala, como é que eu não pensei nisso antes? Agora, é interessante essa disposição renovada que a gente acorda. Vai nos mostrar que alguma coisa aconteceu à noite. Pode passar. Isso é muito importante, gente. São sonhos de premonição. Então, nós temos os sonhos de premonição, quando José interpretou o sonho do faraó lá no Egito. No século 17 antes de Cristo, aquele sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, né, que foram engolidas pelas 7 vacas magras, e das 7 espigas magras, que também engoliu as 7 espigas gordas, e que foi interpretado como 7 anos de fartura, e depois iam seguir 7 anos de muita penúria. Isso no século 17 a.C. Em 605 a.C., nós temos na Gênesis o livro do profeta Daniel, onde é relatado o sonho do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho e chamou os sábios, porque tanto no Egito como lá, tinha as pessoas que interpretavam sonhos. Então, ele chama as pessoas que eram responsáveis por isso no reino e pede, que eles
não só interpretasse, como eles dissessem qual é o sonho que ele teve. Ele não contou o sonho. Então, Daniel ora com 3 amigos e pede que Deus lhe dê as respostas. Então, veio para Daniel que o rei tinha sonhado com uma grande estátua, que essa estátua estava dividida em várias partes, e cada parte era de um metal. A cabeça era de ouro, os braços e o tronco eram de prata, a cintura, o ventre e a coxa eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. E a interpretação que ele deu: vai haver vários reinos que vai suceder a Babilônia. Você, ó rei, é a cabeça. É a cabeça de ouro. Mas os outros reis vão ser de outros metais. E na Babilônia, o ouro era muito importante e muito usado. O reino que veio em seguida, e que, foi os Medo-Persas, onde a prata foi importante. Depois o bronze foi representando a Grécia, que os soldados da Grécia usavam bronze nas vestimentas de guerra. O ferro, olha, eu acho que esqueci de comentar isso. Ele só falou que viria os reinos depois dele. Hoje é que a gente entende que os reinos foram esses, porque Daniel não viveu para ver tanto. Porque nós estamos falando aqui de séculos e séculos. Então, as pernas de ferro são 2. E o Império Romano foi dividido em oriental e ocidental. E uma coisa que estava no sonho e que também Daniel disse: uma pedra saiu de uma montanha e essa pedra não foi cortada por mãos humanas. Bateu nos pés da estátua e dilacerou os pés. E com isso veio toda a estátua abaixo e ficou destruída. E ele disse que a pedra, no sonho dizia que a pedra ia ser o reino que ia governar toda a terra. Que ela ia ir para uma montanha tão alta e que ia ser o responsável por todos os reinos. E que essa pedra era o reino de Deus. Lá em 605 a.C. Hoje, está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 41, de versículo 16 a 50, mais ou menos.
Então, vejam a importância de um sonho premonitório escrito há tantos anos. E da forma como isso aconteceu. Agora nós vamos falar de um sonho de premonição mais moderno. Tá? Uma pessoa que um parente ia concorrer a um cargo. Nos primeiros momentos em que se lançou essa ideia desse novo cargo, uma parenta dele sonhou que ele havia conseguido tal cargo e que eles estavam em uma grande festa comemorando essa vitória. Que as pessoas estavam muito bem vestidas. Mas toda a família estava bem vestida, mas descalço. E ela mesma entendeu o sonho assim: ele vai conseguir o cargo, mas a família não vai junto. E realmente houve uma separação com a esposa e um desligamento dos familiares, que eram muito unidos na época em que ela sonhou. Esses sonhos de premonição também ocorrem com muita frequência. Alguns são situações que a gente pode prever. Olha, está acontecendo isso, então pode acontecer isso. Mas muitas vezes não. Então existe esse sonho, onde é do nosso psiquismo. Mas tem situações, por exemplo, também relatada na mídia, um jogador do Chapecoense, infelizmente não estou lembrando o nome, que sonhou que estava no avião junto com os companheiros de time e que o avião caiu. E que muita gente morreu, mas ele não ia morrer. E ele contou isso para a esposa, antes de embarcar. E houve tantas mortes, mas ele estava entre os poucos que sobreviveram. Agora, Kardec, lá no tal capítulo, faz a seguinte advertência, muito, muito importante. Vamos saber que os sonhos são diferentes e não vamos querer achar que eles são iguais. Porque isso pode levar a erros incríveis. Olha, quantas vezes a gente vê as pessoas falando que o sonho é de premonição quando não é. E leva as pessoas à confusão, ao próprio sonhador e as pessoas para quem eles falam. E às vezes até para sofrimento, porque, por exemplo, nós temos um exemplo de uma orientação espiritual, onde a espiritualidade falou para uma senhora grávida. Minha filha, nem todo sonho é de premonição. E ela não sabia que ela tinha ido lá, porque tinha sonhado que o filho ia nascer com sérios problemas. Ela não tinha comentado isso. Mas o Espírito falou, olha, todo sonho não é premonição. E estava muito angustiada por isso. Esses sonhos de premonição existem, mas lembre-se, são sonhos de entidades equilibradas. Então, não vem para nos trazer sofrimento. Okay? Agora, sonhos espirituais com entidades desequilibradas.
outro tipo. Então, nós temos o sonho de Anésia. Na verdade, Anésia não é um nome, porque no livro não cita nenhum nome, só que é uma jovem. Nós colocamos Anésia para ficar fácil a fala. Então, está no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos capítulos 5, 6, 7 e 14. Uma pessoa vai até o centro espírita pedir ajuda. Estava muito mal, acamadas, passando muito mal. Ela é atendida e é desligado dela um espírito masculino que já tinha desencarnado há 5 anos. Mas eles estavam vivendo uma situação de intensa vinculação. Uma simbiose muito profunda. Graças a Deus, o espírito pôde ser atendido e foi afastado dela e foi para um hospital de emergência no plano espiritual. À noite, ela vai até onde ele estava no hospital, bravíssima, dizendo que ele tinha que voltar para casa com ela. E ele estava lá começando a transformação. Então, aquela visita dela foi extremamente perturbadora para ele. Mas os espíritos atuantes na casa já sabiam da visita dela e estavam lá esperando por ela. Haviam 3 entidades masculinas, o Aulus, André Luiz Hilário, e o que trabalhava nesse hospital de socorro. E uma médium do centro, que era encarnada, e que foi levada fora do corpo para essa situação de ajuda. Ela briga e sai de lá danada, meio rápida, invocada, né? E no outro dia, ela fala: sonhei que Libório estava já ao lado de outra mulher. E fica danada de ciúme. Então, o ciúme foi usado para eles se afastarem, porque os dois precisavam desse afastamento. Tanto ela quanto Libório, no plano espiritual. Então, o ciúme foi usado em função de uma situação maior. Mas o ciúme dela não a deixou a reconhecer a médium do centro espírita. E ela só pode ver ela porque os outros, como estavam no plano espiritual e ela não tinha um nível bom, só pôde ver a encarnada. Ela não conseguiu ver as pessoas do grupo espiritual. Então, outra situação, mas olha, desequilibrada, mas não chega a ser um pesadelo. Tá? O pesadelo é aquela situação muito forte, onde espíritos obsessores geralmente estão realmente ligados àquela pessoa encarnada e perturbando a ela para que ela assuma determinadas posturas que eles querem. Então, o nosso exemplo é uma jovem de 20 anos que passa a sofrer com pesadelos bem difíceis, onde
um rapaz que tinha em torno de 20 anos também, do bairro dela, e que tinha desencarnado em um acidente de carro. E os espíritos levavam esse rapaz, que ficava pedindo a ela em sonho: eu preciso de você, eu não posso ficar sozinho, venha ficar comigo. E ela passou a ter ideias de suicídio. E esses 3 espíritos faziam maior algazarra na casa dela à noite. E ela ficou muito perturbada. E o interessante é que a ajuda veio como? Embora eles tivessem idades semelhantes, ela tinha sido mãe dele em outra vida. Então, o apelo dele, cuida de mim, vem ficar comigo, batia fundo. Porque ela chegou a relatar para uma das pessoas do centro espírita que ela não conseguia entender. Ela era amiga das namoradas dele. Mas ela tinha um ciúme da mãe dele tremendo. Ela queria saber o que ele comia, se a gaveta dele estava bem arrumada. E isso fez com que ela caísse em um desequilíbrio tão grande que os espíritos que não gostavam dos dois queriam que ela realmente desencarnasse também. Então, só para a gente ter ideia, porque os pesadelos a gente deve ficar bem atenta, porque geralmente são intervenções bem sérias, tá? E geralmente está ligado a obsessões, ok? Importante a gente frisar o seguinte, gente, né? Não há uma delimitação de fronteiras onde começa e onde termina o espiritual e o psicológico. Nós ainda não damos conta de fazer isso. Mas, através da boa escuta, quando a gente tenta escutar com o coração, e a gente estando bem no caminho do dormir para o bem, a gente vai conseguir as intuições necessárias. Tá? Talvez daqui a alguns aninhos, né, nós conseguimos chegar lá. Bom, então, nós chegamos aqui ao nosso momento final, né, que é a preparação para dormir. Então, tem as preparações do sono, mas é importante a nossa preparação à noite. E se eu vivo situação de desequilíbrio, né, preciso ter uma preparação melhor ainda. Preciso ter cuidado com essa preparação. E preciso também ter preparação para o dia, a prece de dia também, para que os meus pensamentos fiquem em equilíbrio. Porque assim vai favorecer o encontro com entidades equilibradas, ou com o meu psiquismo equilibrado. Então, além daquelas situações de cuidado com o alimento, não é alimentar alimentos pesados 2 horas antes de dormir, não fazer exercícios físicos 2 horas antes. Nós temos essa situação acrescentando. Dormir em um lugar com menos luz. Okay? Bom, obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, né? Se alguém quiser alguma pergunta, a gente está disponível. Então, se tiver alguma pergunta, a gente pode responder depois da prece, tá?
Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, que essa noite podemos encontrar o melhor caminho para dormir para o bem. Que toda nossa psique possa estar voltada para o amor fraterno, a caridade, ao nosso desejo de encontrar o caminho da paz que leva até ti. Senhor, que a tua presença esteja em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos.